Boa tarde, pessoal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o cubo da soma e da diferença, que é um assunto muito importante na matemática básica. A gente vai começar aqui hoje, então, falando sobre o cubo da soma. Olha só, dados A e B pertencentes aos reais, temos que, aqui a gente tem uma soma, né? A mais B elevado ao cubo. Agora, nós vamos ver como que podemos fazer para desenvolver o cubo dessa soma, certo? Bom, e como que a gente faz para resolver? O primeiro passo, então, é expandir. A gente pode expandir essa soma. A gente notar aqui, que a mais b ao cubo pode ser escrito como a mais b vezes a mais b ao quadrado, certo? E, como a gente já viu, o quadrado da soma é igual ao primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais b ao quadrado, né? Então, é muito mais fácil a gente já começar a resolver uma coisa que a gente já sabe. Ok, então, certo? Então, a gente vai escrever o a mais b ao cubo como a mais b vezes a ao quadrado mais duas vezes ab mais b ao quadrado, que é o a mais b ao quadrado, certo? Então aqui agora eu já fiz a distributiva, né, para poder abrir esse produto notável, tá? Então aqui tem a vezes a ao quadrado, que é a ao cubo, a vezes 2ab, que é 2a ao quadrado vezes b, a vezes b ao quadrado, que é ab ao quadrado, b vezes a ao quadrado, que é b vezes a ao quadrado, b vezes 2ab, que é 2ab ao quadrado, e b vezes b ao quadrado, que é b ao cubo. Então, agora, juntando todos os termos em comum, a gente chega nesse resultado, né? Que a mais b ao cubo é igual a ao cubo mais 3a ao quadrado vezes b, né? Porque a gente somou esse 2a ao quadrado b mais esse b a ao quadrado. Então, ficou 3a ao quadrado vezes b mais 3ab ao quadrado, que é ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado, mais b ao cubo. Agora, eu já vou seguir aqui com um exemplo, né? A gente tem aqui uma soma elevada ao cubo, x mais 1 elevado ao cubo. Bom, primeiramente, seguindo o passo a passo acima, né? Qual é o nosso primeiro passo aqui? O nosso primeiro passo é escrever x mais 1 ao cubo como o produto de a mais b vezes a soma do quadrado, certo? Então, x mais 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Tá certo? Então, agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aplicar a distributiva. Opa, aplicar a distributiva não. A gente tem que desenvolver esse quadrado aqui primeiro, né? Então, x mais 1. Como que é o quadrado, né? Vamos lembrar aqui, ó. A soma dos quadrados é a ao quadrado, quem é a? O x, né? Então, x ao quadrado mais 2 vezes a, o x, 2 vezes x, vezes o b, vezes 1. Então, 2 vezes x vezes 1 é 2x. Mais o quadrado do segundo, né? Que 1 ao quadrado é 1. Então, agora sim a gente vai aplicar a distributiva aqui. Então, ok. Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai fazer x vezes x ao quadrado, né? Igual x à terceira. Mais x vezes 2x. Então, é 2x ao quadrado. E x vezes 1 mais x, certo? Então, agora aqui também, 1 vezes x ao quadrado mais x ao quadrado. 1 vezes 2x mais 2x e 1 vezes 1 mais 1. Agora a gente soma, né, os termos em comum aqui embaixo. Então, x ao cubo só tem esse x elevado ao cubo. Então, a gente só vai repetir. X ao cubo, né? Mais 2x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado. X mais 2x mais 3x. E mais 1. Certo? Então, esse aqui, ele é o resultado de x mais 1 ao cubo. Aqui, a gente desenvolveu ele todo, né? Fazendo a distributiva, aplicando o quadrado. Mas tem um jeito que é mais fácil, ele é mais rápido da gente fazer, só que precisa prestar bastante atenção. Esse resultado aqui é um resultado geral. Então, ele funciona
como se fosse uma fórmula. Então, a única coisa que eu precisaria fazer seria adicionar os valores de A e B aqui para poder descobrir qual que vai ser a expressão resultado, né? A gente sabe aqui que o meu A é o X. O A, ele é sempre o primeiro termo. Esse primeiro termo sempre o A. E o B é o 1. Então, a única coisa que eu precisaria fazer seria colocar o X no lugar do A e o 1 no lugar do B, tá? Então, eu vou fazer com vocês só para vocês visualizarem bem. Ó, se o X é o A, né? Então, A ao cubo. Então, X ao cubo. Mais 3 vezes A ao quadrado vezes B, que é o 1. Mais 3 vezes o A vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Mais 1 ao cubo. 1 ao cubo também é 1. Isso aqui é igual a x à terceira, ao cubo, desculpa, mais 3x ao quadrado, mais 3x mais 1, certo? Que é exatamente o mesmo resultado que a gente teve aqui, certo? Então, dá pra fazer de duas maneiras. E pelo método mais direto, só que aqui você tem que prestar um pouco mais de atenção pra poder fazer, ou ir desenvolvendo assim, né? Achando quadrado, depois fazendo a distributiva, tá? Então fica a critério de vocês. Bom, vamos falar agora então da diferença, né? Do cubo da diferença. Então, o processo, ele é basicamente o mesmo. A gente só tem que ficar atento a algumas mudanças de sinais, porque como é diferença, não vai ser o mesmo sinal da soma, certo? Então tá, aqui, a diferença do cubo, A menos B ao cubo. Aqui eu já comecei fazendo igual o primeiro passo lá do anterior, né? Eu separei, fiz A menos B vezes A menos B ao quadrado. Aqui a gente tem o quadrado da diferença. E o quadrado da diferença, a gente sabe que é igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Vocês viram por que é importante o que eu falei sobre ficar atento com o sinal? Porque vocês lembram que no quadrado da soma, esse sinal aqui era de mais. Então, a gente tem que prestar atenção que agora ele é negativo, é um sinal de menos. Tá, então tá certo. Então, a gente desenvolve aqui primeiro, então, essa parte do quadrado, né? Então, fica A menos B vezes A ao quadrado, menos 2AB mais B ao quadrado. Bom, assim como no anterior, a gente aplicou agora aqui a distributiva, né? A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Menos B, não, A vezes menos 2AB, certo? Então, ó, presta atenção. Negativo com positivo, então permanece negativo. 2 menos 2, A ao quadrado vezes B. A vezes B ao quadrado, mais AB ao quadrado. Menos B vezes A ao quadrado, menos B ao quadrado, mais menos B, menos 2AB. Menos com menos, mais 2AB ao quadrado. Menos B mais B ao quadrado, menos B ao cubo. Bom, juntando os termos em comum, né, a gente tem que o cubo da diferença é A ao cubo menos 3A ao quadrado vezes B, mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo, certo? Então, agora a gente já vai partir para um exemplo da diferença. Bom, resolvendo esse exemplo, novamente olhando a definição aqui em cima, né? Então, vamos expandir isso daí então. A gente vai colocar A menos B, né, x menos 2 vezes x menos 2 ao quadrado. Ok, então a gente viu também que x menos 2 ao quadrado pode ser escrito da seguinte forma, usando a regra da diferença de quadrados. O quadrado do primeiro menos 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x, mais 2 ao quadrado. Agora, então, aplicaremos a distributiva. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 4x, menos 4x ao quadrado. E x vezes 4, mais 4x. Menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 4x, menos com menos mais, 2 vezes 4, 8x. E menos 2 vezes mais 4, mais 8. Aqui vocês me perdoem, tá? Aqui não é mais 8, aqui é menos 8, porque é menos 2 vezes 4. Então, é menos 8, tá? Então, vamos seguindo agora. O que a gente vai fazer? A gente vai ver os termos semelhantes e vai somar eles, certo? Então, aqui, ó, x ao cubo só tem ele,
né? Então, x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. E 4x mais 8x mais 12x menos 8. Então, esse aqui, ele é o resultado da diferença desse cubo, né? Do cubo dessa diferença, perdão. E, assim como no outro, a gente pode simplesmente aplicar o x e um 2 aqui nessa regrinha, porque ela funciona como uma fórmula, né? Então, vamos fazer assim. O primeiro termo ao quadrado, ao cubo, primeiro termo ao cubo, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo. Bom, o 2 ao quadrado vai para 4, né? Que 2 ao quadrado é 4. E 2 ao cubo é 8. Então, isso aqui nada mais é do que x à terceira menos 3 vezes 2, 6, x ao quadrado, mais 3 vezes 4, 12x, menos 8. Que é exatamente o que a gente achou aqui, certo? E assim como no outro, você pode usar, você pode fazer dos dois jeitos. Só que aqui a gente tem que prestar um pouco mais de atenção também, por causa do sinal, tá? Então, era isso pro vídeo de hoje, tá, pessoal? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se ficou, é só mandar mensagem no grupo do WhatsApp que eu esclareço, tá? Muito obrigada mais uma vez.